Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença da nossa presidente, Rosângela Penas, e nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, Zé Roberto, presente aqui, pastor Daci, primeiro secretário aqui da Câmara, o Gilber, da Defesa Civil, representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, o Sargento Wendel, meu amigo, companheiro, o Tenente Cortez, que já esteve presente com a gente aqui, o Capitão Patrick e o Tenente Igarducci, nome meio difícil, mas a gente aprende, e demais funcionários. Como nós fizemos aquela primeira reunião, aquele dia, eu acho que foi de bom, assim, um pontapé inicial para a conversa que nós tivemos, e eu acho que hoje a gente dando continuidade a esse trabalho, e ele como presidente de comissão de meio ambiente, mas preocupado realmente com a situação de queimadas e lotes sujos na cidade. Então hoje a gente dando esse prosseguimento a isso aí, esse projeto, essas ideias, a gente vamos começar aí a falar mais um pouquinho. Até nós fizemos aí, acho que está com cada um aí, não sei se o assessor passou, uma minuta de um projeto, até se colocar aqui no Data Show, para a gente acompanhando, para a gente começar assim a pensar, isso é uma coisa a ser discutida entre nós, ser debatida entre nós aqui, alguma coisa para a gente ampliar esse projeto para que seja realmente bom para o bar, bom para a sociedade. Então aí um pontapé inicial, e a gente pode aí, não sei se o Capitão Patrick já pode falar mais alguma coisa, que outro dia ele colocou muitas coisas boas para nós, o Cortez também, o Tenente Cortez também falou muito bem ainda dessa preocupação, e nós realmente estamos preocupados com isso. Acho que nós, Câmara Municipal, nós vereadores, estamos preocupados também com isso. Então vou colocar aí, a quem quiser fazer uso da palavra, que possa, fique à vontade. Boa tarde, a todos. Na realidade, nós iniciamos aí uma tratativa na primeira reunião em relação a uma questão que é uma vivência do município, A gente tem enfrentado essas questões em relação a queimadas, de forma desapropriada, no contexto urbano principalmente, que é algo que, como a gente mencionou na primeira reunião, é algo que demanda muito do Corpo de Bombeiros, porque representa aí uma porcentagem considerável das nossas demandas para o período, e a gente também propôs um projeto para poder fazer um trabalho preventivo em relação a isso. E foi mencionado também dessa condição de ter aí realmente uma legislação municipal em que a gente tivesse o instrumento jurídico aí para poder fazer valer as nossas ações, para que as pessoas não tivessem essa sensação da condição de impunidade, devido a da realização da queima e sem ter alguém que vai estar fiscalizando ou punindo caso isso ocorra. A gente está vendo aí que os senhores já trabalharam em relação a isso, Acho que principalmente o pessoal da Polícia Ambiental tem muito a contribuir com a minuta da lei, o bombeiro também, já fiz algumas colocações aqui. O período de estiagem ele compreende do mês de abril a setembro, é interessante que seja mencionado o que é o período de estiagem, para a minuta, para que as pessoas compreendam o porquê da lei e da proibição da não queima, E eu acho que a gente tem que realmente desenvolver algo no contexto urbano, principalmente aqui em Ubac. A gente tem realmente essa prática abusiva do uso do fogo, para a limpeza dos lotes, e desenvolver o trabalho preventivo de forma abrangente para que as pessoas comecem a mudar um pouco a sua cultura. Então, o que foi proposto daquela primeira reunião, que nós já temos até um slogan da campanha, que é lote limpo, lote seguro, para que a gente desenvolva e, com a aval da lei,
né, que as pessoas que descumprirem, né, esse chamado público para poder manter o lote limpo, que sejam realmente punidos e fiscalizados, né? Então, acho que o objetivo nosso é esse, né? E o Corpo de Bombeiros ele está aqui para poder contribuir sempre, né? Tanto como sendo, né, alguém que vai fazer com que as fiscalizações ocorram, né, apoiando principalmente a Defesa Civil, que a gente está integrado agora no Corpo de Bombeiros lá, né, e também como agente fiscalizador, né? Então, acho que o objetivo nosso é esse. Eu acho que o pontapé inicial está sendo dado, né? Eu acho que é um princípio de uma discussão que ainda vai demandar alguns encontros, né? Principalmente da parte jurídica, para que as coisas realmente sejam coerentes, né? Para não ser algo de mais nem de menos, né? Que seja o seu ponto para que seja de fato efetivo. Muito obrigado aí. Só a título de colocação, as nossas conversas foram iniciadas há 2 semanas atrás, né? E é uma proposta de grande interesse para o município, porque nós temos essa prática, como o capitão bem disse, bem cotidiana no nosso município, e o que vem acarretar grandes prejuízos, inclusive não só para a questão ambiental como um todo no município, mas também até mesmo as pessoas vizinhas aos lotes que estão sendo queimados ou até mesmo se mantêm sujos, né, no caso. Usando a prerrogativa aí da prevenção, que é a da Defesa Civil, a gente já tem várias campanhas já sendo mencionadas no município com relação à questão da prevenção da dengue, né, e mais essa contribuição com relação às queimadas. A gente acredita que aqui a gente possa desenvolver um trabalho, uma pena até que vários outros colegas aí foram convidados e não estão presentes, para poder ampliar ainda mais um pouco essa discussão e também fazer alguns ajustes, né, na proposta, uma vez que leis no município nós já temos. Segundo informações, nós temos até uma questão de descontos, uma alíquota de desconto no IPTU para quem mantém o lote limpo e cercado. Então, as leis já existem, né? Então nós só precisamos realmente discutir efetivamente a aplicabilidade dela, não só criar mais um instrumento para não ser seguido, né? Então a gente tem que observar bem essa questão. Meu boa tarde a todos, né? Agradecer as presenças das autoridades, né? Da doutora Thaís, do Meio Ambiente, da Polícia Ambiental, do Patrick, né, do Corpo de Bombeiro, o Guilherduce, parabenizar aí os vereadores pela iniciativa, o EDI, né, sempre preocupado com a questão ambiental, né, e esse é um momento assim que a gente está vivendo, né, a questão do meio ambiente, é importantíssimo essas discussões, né, porque aflige a todos nós, né? É um problema sério a ser enfrentado, difícil de enfrentar, né? Mas tem que ter coragem, tem que ter força, determinação para ter dias melhores para os nossos netos, né? Filhos. Então eu fico muito feliz de estar participando, né, de uma reunião com pessoas envolvidas, né? Pessoas diretamente envolvidas. Poderíamos ter mais pessoas aqui participando, né? Mas eu acho que esse primeiro, né, como já uma segunda reunião, já tem novos avanços. Então fico muito feliz. Agradeço, né, as presenças, pastor Darcy, vereador Zé Roberto, que é o presidente da comissão, né, de meio ambiente da Câmara. Então eu fico muito feliz. E eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir avanços. Tem que ter esse envolvimento, porque ninguém faz nada sozinho, precisa dessa cooperação mútua, e estamos assim, a Câmara está aberta, né, a esses avanços, e que a gente consiga realmente, como ele disse, né, não adianta fazer projeto de lei, não adianta fazer leis, precisa fazer cumpri-la, né? Esse é o ponto mais importante. Então, você tem o número da lei que você trouxe para a gente, dessa lei?
Foi um comentário que foi feito quando foi levantada a questão dos lotes, né, que estão sujos pela cidade, inclusive questão de onerar o município, porque nós temos a equipe de limpeza dentro da secretaria, e essa limpeza é feita, precisa ser feita, o dono do lote não faz, e o que acontece? A prefeitura acaba tendo que agir, porque se não fizer, os agravos epidemiológicos são evidentes que se aumentam. Uhum. Então, foi onde foi proposto, eu comentei sobre o nosso andamento das nossas reuniões, então foi dito que, quando eu questionei que a questão do município cobrar uma multa no IPTU, que é o que todo mundo sempre direciona para isso, aí apontaram que existe a questão não só da multa, né, mas também já existe a questão no Código Tributário do município, a questão da alíquota de desconto no IPTU para quem o mantém limpo. Então está no Código Tributário aí do município. Eu não conheço a fundo para poder dizer assim. Então seria importante também a gente, né, trazer para essas discussões, né, nossas, até internas aqui, né, e depois num chamamento novamente, uma próxima reunião, né? Se tem, né, previsto. Porque a Câmara não pode fazer nenhum projeto de lei, né? Que estivesse presente. Nenhum projeto de lei que onere o município, né? Não pode partir daqui da Câmara, o legislador não pode, né, fazer nenhum projeto de lei que onere o município. A princípio, na discussão até que nós começamos, eu mesmo, assim, uma proposta pode parecer, num primeiro momento, esdrúxula, mas é que, como existe uma situação de terceirização dos serviços do município, que se criasse junto da lei, de repente, não sei se haveria viabilidade disso dentro do direito, que a prefeitura, no caso, diante de uma fiscalização, e o não cumprimento da limpeza do lote pelo dono, que a prefeitura se encarregasse de limpar com a sua equipe e também, além da multa, né, que a multa inclusive já é prevista, ela também se encarregasse de cobrar pelo serviço de limpeza. Olha, tudo bem, se você não quer, o meu entendimento é esse, se você não quer manter limpo, nós vamos manter para você, mas nós vamos te cobrar, e uma vez que não se pague, vai para, no caso aí, a dívida ativa, até que se perca o lote. Colocasse isso em forma de lei para poder tentar, de uma forma ou de outra, coibir, né, esse descaso, vamos dizer assim. Porque hoje que nós temos mais loteamento na cidade, vai ficar tudo aí sujo, né? Vai. Não é verdade? São vários. Tem uma listinha. Não sei se bate com a sua, mas vou passar. Deve já ir anotando esses pontos. Pode, fica à vontade. Gostaria de agradecer o convite, estar aqui hoje para discutir uma questão de relevância para o meio ambiente, para o bem-estar, né, dos nossos cidadãos aqui dessa cidade. Realmente é uma questão que atormenta muito e falta legislação a respeito desse tema. E como bem caminha a nossa legislação federal, que determina que o município deve tratar de seus problemas locais, deve legislar sobre as questões ambientais que mais os aflige, né? Os municípios. E essa é uma questão realmente que acho que até o nosso jornalista uma vez já me perguntou sobre, já veio me fazer uma entrevista sobre isso e procurando a legislação, pouca coisa eu encontrei. Eu estou lendo aqui de antemão, assim, por cima, a legislação, que parabenizo, muito bem redigida. Foi iniciativa do Executivo ou do Legislativo? Parabéns. Só uma questão até jurídica, assim, de preocupação, é a responsabilidade ser objetiva ou subjetiva. Por quê? Quando um dano ambiental ocorre, a reparação do dano ambiental ela é objetiva, ou seja, independe da gente perquirir quem foi a pessoa, por exemplo, que ateou o fogo. Quem é o proprietário do lote tem que reparar o dano ambiental, a questão civil, né? Na área civil.
Já na área criminal, não. Na área criminal, a gente tem que perquirir quem foi o autor daquela conduta. O dano foi feito, mas a gente não pode punir com aquelas sanções penais se a gente não souber, não tiver provas cabais de que foi aquela pessoa. Porque, por exemplo, um lote geralmente está ali abandonado. Podem vizinhos passar e jogar uma, né, bimba, podem até a fogo, ou transeuntes até a fogo ali. E ele pode dizer, não, o lote estava ali, mas não fui eu que atirei fogo. Então, nesse caso, a gente não tem como aplicar sanções penais. Então, o que seria interessante é, na hora da gente redigir esse projeto de lei, analisar a natureza jurídica das sanções. É uma sanção de natureza tributária? A responsabilidade vai ser objetiva? É de natureza jurídica cível? A responsabilidade pode ser objetiva, independente de perquirir quem é o autor da conduta de atear fogo, igual lá, né, Ilha Dulce, a gente tem um problema com a Vila Ivone, que a gente nunca sabe quem é que ateou fogo, né, mas que a gente tem um proprietário ali, no cível a gente consegue cobrar os danos, reparar a Vila Ivone, e nós vamos cobrar isso. Mas, assim, se a gente tivesse que penalizar alguém criminalmente, não tinha como. Mas e essas sanções que estão sendo aqui colocadas? A natureza é tributária? Criminal não é, porque crime só pode ser feito por lei federal, né? É tributária, é cível, para a gente perquirir se realmente a gente precisa saber quem é o autor, né? Quem é que ateou fogo efetivamente, ou não. Basta a gente ir atrás do proprietário. A gente pode cobrar do proprietário que está lançado no IPTU lá com o proprietário. Mas não foi ele que ateou fogo, mas não tem problema. Por falta de vigilância dele, no seu lote, o lote estava sujo, então ele vai responder pela questão financeira, né? Civilmente, ou então da parte administrativa tributária, né? Porque quando se fala em lançar no IPTU, é tributário. Agora, tem uma questão aqui que fala que... Pode-se propor uma questão de um convênio, né, com... vai cobrar, se a prefeitura resolver limpar e cobrar, já é de ressarcimento de despesa, já não é tributário. Aí tem que dar uma olhadinha nisso, pedir para algum jurídico ou da Câmara olhar isso, ou, não sei, né, já que foi a Câmara que teve a iniciativa do projeto, para analisar isso. E se haver necessidade de se perquirir o autor do... Né, porque assim podem depois questionar, né, na hora de você cobrar. Mas, assim, fantástica a iniciativa, e eu acho que tem que fazer valer isso aqui mesmo. E eu diria mais, porque como está previsto na Lei 9.605 e no Código Penal também como crime, o crime de incêndio, se souber a autoria, né, da conduta, administrativamente se perquiriu quem foi o autor, né, da conduta de atear fogo, e deve colocar que deve ser encaminhado para as autoridades competentes, né, para o Fórum, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, se for um crime de competência de juizado especial. Se for uma pena superior a 2 anos, caminha-se ou para o Ministério Público, já distribui lá no Fórum. Aí já vai querer a questão criminal. Porque para alguém ser processado por crime, as autoridades competentes têm que tomar conhecimento do fato. E pode ser através da própria fiscalização da prefeitura. Ele pode ser um agente de conhecimento do fato e mandar para a gente lá, para a justiça. Isso poderia incluir aqui no projeto. Se tomando conhecimento do autor do delito, porque não tem como a gente punir ninguém criminalmente se não souber quem foi. Embora saiba quem é o proprietário do lote. Hoje era para discutir essas questões? Eu cheguei assim. Era para discutir? Eu já estou discutindo. Na realidade, não, isso foi
Doutora Thaís, a senhora está cercando de todos os lados, né? Quem praticou... eu já tô com a lei aprovada e já estou vendo como é que vai ser a defesa das pessoas. Porque a gente tem que fazer leis bem feitas, né? A gente já tem que ver lá na frente. Na realidade, a proposta era exatamente essa, porque a gente foi feito um pedido pelo vereador em relação a essa questão da preocupação dele em relação aos lotes, né, vagos no município, principalmente o período de estiagem com incêndio. Né, mas na discussão primeira, né, na primeira reunião, há 2 semanas atrás, a gente colocou que nada valeria qualquer ação preventiva ou de fiscalização se não tivesse uma sanção. Né, que a pessoa gera aquela condição de impunidade, né, às vezes o que é multa é irrisório, né, para você colocar ele, para poder limpar o lote, que custaria R$200, para ele pagar uma mão de obra para fazer, mas a multa é 50, ele vai preferir pagar a multa. Né? E essa condição de colocar alguém para poder fazer a limpeza e depois cobrar, né, do dono do lote era exatamente para poder, né, agregar esse valor do gasto, né, de certa forma. Mas eu acredito, exato, se colocar que vai ser cobrado do proprietário, já está na lei que é do proprietário, que aí ninguém vai discutir dependente de quem ateou o fogo, de quem deu início ao fogo, né? Porque a lei, igual a senhora falou, da lei federal, ela já coloca que o proprietário ele é praticamente o responsável, né? Havendo uma lei que cobra dele que o lote permaneça limpo em determinados períodos do ano, principalmente período de estiagem, e da não utilização do fogo, se ele não fizer, ele já está descumprindo uma lei que é do município. Né? O caso é que a gente quer que seja efetivo a ação fiscalizadora, né, com a sanção. Né? Porque na hora que a gente notificar o proprietário, por exemplo, vai ser determinado o período de estiagem como o período que a gente vai estar realmente mais atento a essa questão, né, que é de abril a setembro. Então, o proprietário terá esses períodos para poder, pelo menos, manter o lote limpo. Né? É claro que o fogo também pode acontecer em outros períodos, janeiro, né, em período de chuva, né, mas eu acho que isso aí tem que ser discutido, porque o objetivo realmente é que ele mantenha o lote em condições, né, para que ele não seja alvo, né, de outras ações, né, o que é o crime do fogo, né, outros crimes, né, na área de segurança pública, né, esconderijo de um objeto, de uma arma. Né, então, acho que o que a gente propôs até para o vereador é exatamente isso, que nós tivéssemos algo, né, palpável, né, juridicamente, para que o proprietário ele entendesse ser melhor manter o lote limpo do que ser punido com aquela sanção. É o que a gente faz, um comparativo com o Código de Trânsito. Antigamente a multa era irrisória. As pessoas elas cometiam infração sem ter muita preocupação. Quando veio a condição do tirar ponto da carteira, o risco da pessoa perder a carteira, né, e o valor que passou a ser um valor considerável, né, da multa, as pessoas passaram a realmente ter um pouquinho mais de preocupação. É o que a gente pretende com a lei. Não existe lei que vai ser aplicada sem uma sanção, né? Tem que ter sanção. E realmente não tinha sanção até então. Não. Quer dizer, não existe ainda até ser aprovada aqui. Na verdade, doutora, segundo a informação que eu tive, que existe já a sanção prevista no Código Tributário do município. Só não sei me certificar se realmente está. Se tem. Não, tem além da alíquota de desconto, tem também uma sanção. E o valor foi até dito, R$256, que é o valor da infração. Se caso reincidente, o que acontece? Esse valor dobra. Só que dobra e fica por aí. Se a pessoa não pagar, eu não sei, aí não foi mais dito para onde, qual é o prosseguimento disso. Geralmente as dívidas tributárias, elas vão para a dívida ativa, né? Pode ser executado. O problema é que, às vezes, aí já vem a questão lá do jurídico, né, da prefeitura. Não vale muito a pena cobrar valores pequenos. Às vezes, o processo judicial ele sai mais caro do que você... quando a dívida é muito pequena, não vale a pena. Sai mais caro que a própria dívida. Foi isso que a gente estava discutindo. Porque se a multa aplicada, e mais a questão como eu propus,
se de repente tivesse uma condição de se colocar numa lei a criação de um mecanismo de que, já que você não limpa, então todas as vezes que eu limpar para você, eu também vou te cobrar. E isso vai acumulando, até chegar ao ponto que você vai ter o valor venal do imóvel substituído pelo aquele valor das multas. Isso aí a prefeitura ficaria com o lote. Não sei se isso seria viável. Colocar isso no projeto de lei, porque esse caso você vai ficar infringindo a lei ali, porque vai ter muitos casos aqui hoje. O imóvel responderia pelas dívidas. Seria uma dívida própria terreno, né? Que são aquelas dívidas. Eu não sei se poderia instituir essa dívida como dívida próprio terreno, né? Eu não sei. As dívidas próprio terreno são aquelas que acompanham o imóvel. Por exemplo, o condomínio, a dívida do condomínio responde, o próprio imóvel responde. A dívida do dano ambiental também, o próprio imóvel responde pela dívida ambiental, do dano ambiental, e acompanha, tipo, se vender, vai para o próximo proprietário, apesar de não na ser verdade ele. Também a queimada, ela também está provocando um dano ambiental. Sim. Certo? Então, quer dizer, se essa é prerrogativa, eu acho que de repente poderia se atrelar. Não sei se é viável. E tem que ver a natureza jurídica das sanções. Certo. Se vai ser de natureza tributária, que está colocando tudo no IPTU. Mas nós temos uma grande entrave nessa aplicação da lei existente e da que a gente está querendo criar. Nós temos a questão de fiscalização do município. Não tem um corpo técnico, Não tem um corpo técnico para poder estar, e nem um corpo técnico, nem em quantidade, nem em qualidade para poder se fazer todas essas fiscalizações. Essa lei poderia, junto dela, estar colocando para criar um cargo ou dois de fiscalização, de fiscal de posturas? Não, né? É que, na verdade... Podemos fazer numa lei, né? E despesa para o município. A gente pode indicar, solicitar ao município que nos envie, né, um projeto de lei solicitando a criação. Mas complicado. De iniciativa do legislador. Eu falo que é muito mais em questão de número de pessoas, porque é insuficiente hoje. Porque o fiscal que vai vistoriar essa questão dos imóveis, ele não só vistoria hoje, ele é um fiscal de posturas, meio ambiente e mobilidade urbana. Então ele tem e tributação também. Então, um fiscal é um corpo, se eu não me engano, hoje nós temos lá, acho que 8 fiscais na prefeitura, para um município de 112 mil habitantes, com 45 mil domicílios e sabe-se lá quantos lotes ainda existem. Né? Então é muita... A gente vai ter que pensar direitinho. A lei vai criar demanda, né? Uma demanda muito grande. Vai cair lá a demanda e aí cabe ao administrador fazer... Os ajustes. Mas assim, se não tiver gente para fiscalizar, a lei vai cair no vazio, né? É mais uma lei. Estou tipificando a proposta inicial é como a minuta de lei aqui prevê que no artigo 9º prevê e autoriza o município celebrar convênio. Sim, eu vi isso. E essa ação de fiscalização, na realidade, a gente desenvolve ela no período, o Corpo de Bombeiros, por iniciativa. Muito bom. Já isso ano a ano. O problema nosso é que está acontecendo exatamente o que foi dito. As nossas ações estão ficando vazias porque não tem nada além da nossa fiscalização. Então, assim, nós promovemos em 2015, 2016, né, Guilarducci? Eram em torno de 2015, eram em torno de 10 vistorias por dia. 10 vistorias por dia em lote vago durante o período de estiagem. Então, imagina a quantidade de vistorias que nós fizemos e REDs, né, que é o nosso boletim de ocorrência. Isso tudo foi encaminhado na época, para a Defesa Civil do município e parou por aí. Então, assim, quando nós iniciamos essa discussão há 2 semanas atrás, a gente realmente colocou isso, para
pro legislativo, porque não adianta a gente simplesmente só fiscalizar se vai parar ali, né? Se aquela sensação de impunidade vai permanecer para quem é dono do lote. E vai gerar uma obrigação para o município de, às vezes, ter que limpar o lote sem a pessoa ter aquela certeza de que ela vai ter que pagar. Né? Eu entendo que isso tem que caminhar junto, porque se eu inicio hoje um trabalho preventivo, né, uma campanha, né, em que as pessoas têm essa consciência, vão passar a ter a consciência de manter o seu lote limpo, mas com respaldo de uma lei que ela me deu a garantia de que, se ele não o fizer, ele vai ser punido, eu acho que com isso, com o passar do tempo, as pessoas vão se conscientizar para poder realmente fazer sem precisar de tanta fiscalização. O problema é que hoje ela não está ocorrendo de maneira alguma, né? Havia fiscalização pelo Corpo de Bombeiros, né, mas depois era simplesmente um ponto, mas ele não dava continuidade para nada, não tinha sanção, e não está havendo pelo próprio município. Então, a proposta é que a gente, hoje, o Corpo de Bombeiros está integrado à Defesa Civil, é que nós fizéssemos essa parceria mediante convênio e fôssemos também agente de fiscalização. Não é atribuindo responsabilidade só ao Corpo de Bombeiros, é sendo um braço, né, estendido aí da Prefeitura para poder realmente também executar essa ação. O artigo 5º aqui já prevê, né, que o registro da ocorrência é feito pelo, por exemplo, Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Militar Ambiental, talvez eu sugeriria, né? É o documento hábil para imposição de multa. Até porque, assim, também vocês, como servidores públicos estaduais que são, têm fé pública, né? Tanto quanto um fiscal da Prefeitura. Extremamente capacitados na área, né? Vocês aí do Corpo de Bombeiros. Extremamente capacitados. Seria o melhor mesmo. Não que vocês ficassem só com vocês esse trabalho, né? Lógico. Porque senão vocês não fazem... não tem nem condições, né? Porque o serviço prioritário de vocês, que é combater os incêndios. Né? A demanda nossa do período para o combate a incêndio chega a ser 70% da nossa demanda institucional. Então, hoje eu tenho que deslocar a minha viatura de combate a incêndio para atender um incêndio em lote vago, que às vezes nem sempre está oferecendo risco para uma residência, mas eu tenho que ir. Mas, em contrapartida, pode acontecer um incêndio em uma fábrica, eu estou com, né, o recurso meu está lá, né, inoperante por uma situação que poderia ter sido evitada se tivesse um trabalho preventivo, se tivesse realmente uma obrigatoriedade do proprietário de manter limpo. Né. Então, acho que é mais uma tentativa, né, nossa de realmente promover prevenção, né, através de campanhas que realmente vão ter que ocorrer, né, elas não pode simplesmente lançar uma nota, né, no jornal, na imprensa, né, elas vão ter que ser efetivas, né, ir no bairro, convencer, conversar realmente com a população, mas para isso a gente tem que ter a lei para, né, a pessoa falar assim, realmente, se eu não fizer, eu vou ser punido. Eu prefiro manter limpo do que ser punido pela lei, entendeu? Porque eu acho que tem que ser alguma coisa nesse sentido. Boa tarde a todos. Dou os parabéns ao ADI por iniciativa de estar trazendo esse assunto, né, para a reunião. A nossa Comissão de Saúde de Meio Ambiente, ela tem hoje trabalhado muito na área ambiental, mas nós estamos focados hoje na questão do lixo, né, em trabalhar com a reciclagem. E é um fato novo que nós também, aí, da Comissão do Meio Ambiente, vamos estar trabalhando para tentar contribuir. Uma lei, quando nós nos dispomos a fazer uma lei, nós temos que averiguar algumas coisas, né? O que queremos com a lei, né? Como essa lei ela vai ser colocada em prática, né? Se vai ter a funcionalidade que nós esperamos, né? Criar uma lei só também por criar, nós temos mais de 5.000 leis na cidade, e que se nós formos colocar todas elas em prática, a cidade de Ubá seria um lugar excelente para se viver. Queria, talvez, uns dados com o senhor, porque quando o senhor fala que atende lotes vagos, na maioria deles devem ser particulares, né? Particulares. Né?
E a gente nota, a gente anda muito na cidade, né? Nós presenciamos vários lotes vagos e até mesmo grandes áreas verdes que estão lá com o mato seco, passa alguém lá, você vê o mato estalando, está ali, é o fogo ali. Foi o que a doutora falou, você não sabe quem colocou. Não sabe quem colocou, e ali que prejudica ali toda uma comunidade, o meio ambiente no geral. E a gente tem que tomar essa preocupação com essa lei, com às vezes, o pequeno proprietário. Às vezes o camarada tem um quintalzinho lá, ele capina lá, ele vai e põe fogo. Ele está errado, ele não pode colocar fogo, o solo do terreno dele está sendo degradado, vai ficar um solo infértil, não vai poder fazer nada ali. Mas ele pode ser punido, enquanto às vezes um grande loteador ou um proprietário está fazendo as suas lenhas lá, queimando a toda direita, e às vezes ele não ser punido, né? A gente vê grandes loteadores que tem lá um mato lá, ele vai, bota fogo, ninguém sabe, e daqui a pouco a árvore já morreu tudo, cai pro chão, daqui a pouco ele vai lá, passa uma máquina escondida, abre rua, começa a vender lote, e aí cria um problema para a gente. Eu acho que nós temos que criar aqui um mecanismo nessa lei para amarrar já essa questão dos loteamentos clandestinos, que tem aí cortando árvores, sem ninguém saber. Quando a gente vai ver, eu tenho algumas fotos aqui, depois posso mostrar para vocês, ruas que vocês nem imaginam tem rua, mas já tem rua lá e tem lote cercado, que é loteamento clandestino. Então, acho que nós temos que trabalhar sim nessa lei aqui, mas de uma forma assim, de punir esses grandes mesmo que estão aí prejudicando a cidade no geral, e não penalizar ainda mais aquele cidadão que está lá, e talvez ao invés de punir, criar uma norma aqui para ele em benefício, né? Você manter o seu lote limpo, você vai ter um desconto no IPTU aqui, né? Se você estiver usando o seu terreno para você fazer uma horta, seja comunitário ou para doar para uma escola, você vai ter um benefício, né? Ao invés de punir ele, dar um benefício para esse proprietário, uma pessoa que tem um terreno. E é lógico, né? A gente tem que criar mecanismo, a gente está aqui para isso mesmo, né? Às vezes o cara tem um terreno lá, ele tem dinheiro, mas comprou o terreno, está lá. Hoje mesmo eu tive no Pires da Luz, tem um terreno lá que ninguém sabe onde é. A prefeitura já foi lá, limpou ele várias vezes. Uma semana, e está lá cheio de entulho de novo, né? É uma questão, já está vendo quem que é o terreno, para a gente realmente notificar o cara, se for o caso, para a prefeitura dar uma punição maior, porque não é admissível. Limpa, vai lá, surge de novo, é um terreno aberto, né? Daqui a pouco pode acontecer, chamar o senhor para apagar um incêndio lá nesse terreno, lá, porque ele é cercado de casa e tem guarda-roupa, tem tudo lá. Então, eu acho que essa reunião, acho que deve, o senhor pensou, foi nisso, né, vereador, de estar esse caráter, a gente está estudando essa lei, as falas para contribuir mesmo, para a gente estar melhorando e chegando aqui num ponto que nós vamos atender realmente que a lei vá funcionar, né? Acho que é muito importante, nós temos que começar a ver o meio ambiente com tudo, né? Rio-bar, nascente, lixo, queimadas, loteamento irregular, começar a ver como um todo, para a gente ir fechando o ciclo e a gente tentar ter um meio ambiente mais agradável, né? Estamos vendo que a doutora Thaís, a nossa promotora, chegou dando uma conotação realmente que se deve fazer no projeto. E eu sei que no decorrer das outras reuniões, outros artigos poderão ser implementados aqui, né? Mas, sinceramente, quando eu vi esse artigo 9º aqui, doutora Thaís, eu fiquei feliz, porque ele dá realmente a conotação corretíssima da parceria. Parceria com quem? Exatamente com quem entende. Eles já fizeram esse trabalho, só que quando chega lá na prefeitura, gaveta, né? Nada se adianta, nada é feito. Então, esse artigo 9º aqui, se vier outro aqui dizendo que essa casa votando, né? Quer dizer, a presidente já acabou de dizer que nós não podemos gerar despesas, né? Mas essa casa pode votar aqui
exatamente um outro artigo aqui, que complemente aqui, dizendo que o Executivo tem que executar realmente a lei que nós estamos votando, né? A parceria está sendo feita, eles vão levar se nós fôssemos criar cargos aqui para fiscais, não nos compete, né? Mas dá autorização a esses homens que entendem da matéria para que eles façam a lavratura da infração, né? O infrator, o proprietário, ou quem pôs o fogo, para que eles sejam punidos. Nós estamos dando um avanço muito grande, dando uma contribuição muito grande para o nosso município, tá? Então, eu acredito, EDI, senhor vice-presidente, senhora presidente, que nós vamos provocar mais esses avanços aqui porque eles têm muito que oferecer. O Tenente Cortez ainda nem abriu a boca, né? Tem uma bagagem, né? Ele, da outra reunião, ele provou que realmente é o homem certo no lugar certo. Então, o comandante Patrick aqui também. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, vamos tentar sensibilizar também os outros vereadores, né? Nós temos mais 7 vereadores, para que eles venham somar conosco. Essa casa precisa realmente dessa grande ajuda dos senhores, para que possamos fazer lei que a promotora está dizendo ali, que aí a gente não vem esbarrar em outras coisas lá que não é constitucional, né? Que não está na Constituição. Então, muito obrigado por essa grande ajuda da senhora, porque eu creio que a senhora elogiou aqui a minuta, mas muitas coisas boas virão aqui. A senhora deixa alguma coisa aí para nós que a gente vai ficar muito grato. Muito obrigado. O senhor foi falar aí de lotes públicos, e aí me veio a ideia, quando eu sugeri, né, de avisar o Ministério Público, o órgão fiscalizador avisar o Ministério Público, aí mais ainda a necessidade, porque, veja bem, a lei faz com que o município cobre de pessoa privada. Como que o município vai cobrar dele mesmo? Então, aí deveria, na lei, estar prevista alguma forma do município também sofrer a sanção, não necessariamente de multa, né, pecuniária, mas a sanção de obrigação de fazer, que seria de limpar o lote, de mantê-lo limpo. E aí eu já trago um link com a questão dos loteamentos, porque hoje nós temos vários loteamentos impugnados que foram aprovados pelo município, e o município continua aprovando loteamentos. Eu estive agora numa reunião do Conselho do Patrimônio Histórico, e saí de lá até bem nervosa, tenho que confessar, porque eu fiz um checklist para a sessão de urbanismo do que deveria ser observado, e eu estava olhando ali que alguns dos itens continuam não sendo observados, que são itens básicos. Por exemplo, quem deve apresentar um projeto de loteamento não é o engenheiro agrimensor, é o arquiteto, junto com o agrimensor. E projetos assim de loteamentos enormes, grandes empreendimentos sendo apresentados por um engenheiro agrimensor. O engenheiro agrimensor não tem noção de traçado de cidade, do que é melhor, de mobilidade urbana, de como um lote deve se situar, se os fundos para cá, a questão de insolação, é muito difícil. E isso não veio da minha cabeça, não. Eu estive lá no CREA, e junto com o Cal, nós sentamos numa mesa de conversas com a minha coordenadora, e há uma ata assinada de que o profissional adequado para apresentar o projeto de loteamento é o arquiteto, junto com... tem que apresentar 2 projetos, e não está sendo cobrado. Outra coisa que eu recebi denúncia, né, por 2 pessoas diferentes, é que estão sendo aprovados sem aquela reunião, os loteamentos estão sendo aprovados sem aquela reunião interdisciplinar dos conselhos. Por exemplo, o CONDES, que é o Conselho de Desenvolvimento, acho que nem formado está, o CODEMA não está funcionando. Então, como que parece que já foram aprovados 4 nessa administração. E não foi feita essa reunião. Dos impactos de vizinhança, esse parecer é sobre os impactos de vizinhança, que está na Lei Complementar 123, essa exigência. Então, não está sendo observado. E eu já falei, já coloquei, desde a administração passada, e não está sendo observado. Então,
o fim disso é triste. O fim disso vai ser bem triste. É ajuização para anular todos. E esses loteamentos vão ficar totalmente desocupados. Porque se ocupar, o empreendedor vai responder por crime. Porque é crime vender lote antes do registro. E eu sei que eles venderam lote. É uma questão de prova. A partir do dia que construir, eu vou lá e vou perguntar, quem que é o senhor? Você está construindo aqui? Me mostra o contrato de compra e venda. Aí eu vou fazer uma ação criminal contra o empreendedor, que vendeu o lote sem o registro. Ótimo. Então, o que acontece? Olha, o fim dessa história é bem trágica. Eu estou vendo porque eu já estou avisando para não acontecer isso, porque eu sei que a pessoa que adquiriu o lote, ela não tem culpa, ela é vítima dessa situação, entende? A pessoa que adquiriu, ela economizou o dinheiro dela. Ela está com o sonho da casa própria. Então, agora, fazendo um link aqui, esses lotes vão ficar bem deixados lá. Então, é importante que os senhores tomem conhecimento disso para colocar algum artigo aqui que amarra essa questão dos loteamentos também. Muito bom. Entendeu? Por exemplo, as áreas públicas do loteamento enquanto não ocupadas pelo poder público. Quais são as medidas que devem ser tomadas? Cercamento, até para evitar a invasão. Eu tenho uma informação extrajudicial de que a prefeitura, eu tomei essa informação na administração anterior. A prefeitura não tem um cadastro, ela não sabe dentro dos loteamentos qual é a área que lhe pertence. Aí uma pessoa entra com o usucapião de uma área pública, chega lá na juíza, é uma área minha, é particular. Aí oficia para a prefeitura, a juíza oficia, você tem interesse nessa área? Não tem interesse não, e é uma área pública de loteamento que foi doada. Outro dia aconteceu aqui com a Câmara, não sei se os senhores têm conhecimento. A doutora Joyce que me contou. Perguntou se tinha interesse, aí está lá na matrícula do imóvel. O imóvel pertence à Câmara Municipal de Ubá. Só que a Câmara Municipal de Ubá não tem personalidade jurídica. Você tem que intimar a prefeitura. A prefeitura responde que não tem interesse em defender esse imóvel, não. Pode usucapi. O imóvel é da Câmara. Olha como que está o controle disso. É muito sério, gente, é muito sério. E depois o pessoal fala que a doutora Thaís que é brava. Não é uma bagunça. Entendeu? Então, eu acho que vocês devem pensar nesses lotes que vão ficar vazios aí por bastante tempo. Infelizmente. Mas, doutor, isso aí não está acontecendo só em Ubá, não, né? Isso aí é uma realidade. Eu sou promotor não, eu concordo, né? Então, mas eu estou querendo, assim, na realidade, o objetivo meu aqui é um despertar, né, dessa necessidade não, aqui que já são vem... 5 municípios, né, da comarca que eu respondo. Que já vem há tempo, né, porque hoje, o que eu percebo? Uma falta de comunicação dos próprios, né, secretarias de município, né, e essa condição, né? Agora ele falou, não adianta nada. Acho que hoje a senhora está tentando impugnar, que é o correto, né, porque não seguiu aí o trâmite legal para legalização, mas o que é assim, inacreditável é saber que o órgão público deveria, né, defender uma condição dentro de um contexto de legalidade, autoriza e depois legaliza, né? Então, isso aí não ocorre. Eu estou falando isso até mesmo em defesa do Gilger. Hoje, a Defesa Civil, a Lei 2.608, seu artigo 3º, ele coloca que a Defesa Civil ela tem que ser consultada nesses empreendimentos. Até mesmo para poder falar se aquele local ali é uma área de risco ou não. Né? Porque hoje tem colégios, né, tem centros de saúde sendo construídos em áreas que vão ser alagadas, em áreas que vão ser atingidas por algum evento adverso. Então, assim, a gente percebe que a gente realmente... Mínimo, viu? Estou cobrando o mínimo, nem o mínimo está sendo feito. É isso aí. Já melhorou muito, mas mesmo assim... Porque é só olhar para o Ubá que a gente percebe que tem alguma coisa errada. Né? A gente está vendo esse monte de topo de morro, né, sendo cortado, não sei, da condição de inclinação, área de APP, tem isso tudo, né? E a gente vai vendo surgir, daqui a pouquinho é uma área de risco, é uma casa que está
de pendurado ali, é uma ação judicial para a prefeitura ter que pagar o aluguel social, e isso vai onerando o cofre público e não se resolve, né? Então, acho que parabéns para a senhora. Coitada de mim. Nada, então, parabéns. Que eu sofro uma pressão danada lá, mas eu não esmoreço, não. É porque, assim, quando a gente age assim, a gente tem que agir dentro da lei. A única coisa que nos socorre nesse momento é a lei. Então, acho assim que, com certeza, esses empreendedores, eles têm bons advogados, eles têm muito interesse. Se eu não estivesse agindo dentro da lei no momento, talvez eu nem estaria aqui agora, estaria respondendo algum procedimento, e eu tenho certeza que, se eles submeteram a minha ação a algum advogado capacitado, eles viram que não tem nada de errado, eu estou simplesmente trabalhando em prol do cidadão de Ubá, em prol de uma cidade em que todos gostariam de morar, entende? E eu não estou aqui em defesa dos interesses particulares de pessoas que têm dinheiro, e nem de pessoas que não têm. Eu estou em defesa do que eu acredito, que é um meio ambiente saudável, uma qualidade de vida boa, um lugar que seja bom para as minhas filhas morarem, entende? Então, não adianta, porque o que chega de história lá, sabe, Rosângela? Para mim, para ver se eu recuo, não recuo. Eu continuo seguindo os meus princípios, o que eu penso, entende? Então, eu acho assim que Ubá, um dos grandes problemas de Ubá é o loteamento. Porque, em menos de um ano, se aprovaram mais de 70 desmembramentos, sendo que, por exemplo, em Belo Horizonte, se aprovam 3, 2 por ano. Em um ano, aqui, se aprovaram 70, mais de 70. Alguma coisa de errada tem aí. E notícias vocês vão ficar sabendo daqui para frente. Cenas dos próximos capítulos virão. Então, Thaís, sobre essa questão aí desse uso capião, né? Nós, assim, achamos muito estranho, né, aqui na Câmara, né, veio para cá. Esse uso capião é um terreno lá em Miragaia. E assim, eu conheço, que eu sou de lá, nasci lá, né? Então, que eu sei lá, que esse terreno existe lá, eu sei onde que é. Eu nunca soube na minha vida assim, que aquilo ali pudesse ser do município. Não tem nem lógica. Vocês já que conhecem bem aquela região lá, né? Vocês passam lá de vez em quando. Assim, eu fiquei assim, não consegui entender até hoje isso. É da Câmara? Não, no registro, mas isso é uma coisa assim, né, centenária, né, a gente não tem lógica. Deve ter um erro, porque a família que eu até conheço, eu até me julgava assim, incapacitada para dar essa declaração, mesmo porque as pessoas que tá fazendo eu conheço. Sei que é pessoa, né, que já está lá morando, só que eu conheço tem 50 anos que está morando lá nesse local. Que eles moram nesse local. E esse terreno, assim, foi herança de famílias, assim, de 100 anos atrás. Então, eu não entendi nada como que aqui pode ser da Câmara. Tal fato, a gente encaminhou para o município, né? Mesmo porque a Câmara não é dona, não tem personalidade jurídica para ser dona de nada. Então, né, a gente encaminhou para a prefeitura para averiguar, né? Saber onde por que aquilo tem a ver com esse registro. Né? Tá no cartório, que ela porque a Câmara não tem personalidade jurídica para ser dona. Aquilo é um erro. É da Câmara, da Justiça. Enquanto não se identificar isso aí, é da Câmara. É um erro, sim. Eu acredito que deve ter sido um erro de cartório, alguma coisa, que não tem lógica. Eu chamei o doutor Hugo, a senhora falou isso para ele aí já? Não, eu pedi até para trazer essa documentação. Isso aqui já tem tempo já que está aqui, que veio para cá. Isso foi encaminhado à prefeitura. E eu acho que também foi notificado o município, né, da mesma forma. Porque a personalidade jurídica é o município. Né? A Câmara não tem, né? Achei super estranho, né? As coisas que
Umas coisas, igual, né, a doutora falou, né, o próprio município não tem conhecimento das coisas que eles têm. Nós já pedimos essa relação de patrimônio aqui várias vezes aqui na Câmara, né? Não sabe. É difícil. E assim, o prefeito muda, né? Saiu um, entra outro, saiu, entra outro. Recentemente, pelo menos da Secretaria de Meio Ambiente, a qual eu estou lotado, Defesa Civil, erroneamente, inclusive, na minha opinião, né? Que vai ser uma outra discussão. Mas, recentemente, o Departamento de Patrimônio da Prefeitura fez um levantamento na Secretaria. Não sei se estão levantando todas as secretarias para poder suprir essa necessidade de informação da Câmara. Mas, dentro dessa secretaria, com certeza foi feito. Todo o inventário dos bens, móveis e imóveis que existem lá. Pelo menos. Esse acho que foi uma outra solicitação. Só a título também de contribuição com relação a... Me veio aqui a questão do artigo 5º, né, que prediz a condição de colocação do ente público. 5º. Artigo 9º? Qualquer município poderá denunciar as queimadas. Não, a questão que fala do bombeiro e da polícia ambiental. Não, mas é interessante. Já está aqui colocado. Na realidade era para incluir. Fica autorizado o município celebrar convênio, ao 9º, com cooperação dos demais órgãos públicos e privados ligados ao meio ambiente, fazer cumprir esta lei. Como a gente existe uma demanda muito grande e o número de pessoal é escasso, eu acho que, eu não sei qual é a viabilidade disso, mas, de repente, eu vejo, inclusive, a questão dos próprios fiscais que existem hoje lá na Prefeitura. Muitos deles, às vezes, não estão capacitados a fazer a própria fiscalização. Então, nós temos hoje um corpo técnico hoje, nessa secretaria hoje, muito até qualificado, que esses também pudessem ser agentes fiscalizadores também. Não sei se isso é viável, né? Juridicamente, se isso é possível. Mas eu sempre, as ideias vêm, né, surgindo para poder suprir uma carência de pessoal, né? Porque hoje existe a seguinte situação dentro da secretaria. Vou dizer pela Defesa Civil. A fiscalização me solicita que eu faça uma vistoria. Mas se eu detectar algo no tocante a meio ambiente irregular, eu não posso fiscalizar. Eu só posso vistoriar. Aí eu tenho que chamá-lo para ele poder voltar e fiscalizar mediante a minha vistoria. Eu acho isso um contrassenso, né? Muito contrassenso. Então, assim, eu estou lá, eu sou o técnico, eu detecto a irregularidade e eu não posso apresentar. Eu tenho que chamar o fiscal que não entende para ele poder atuar. Sem nexo, né? Existe isso. Até mesmo, então, essa questão, assim, nós temos o corpo técnico hoje desperdiçado para poder fazer essa ação de fiscalização. A gente tem que se submeter a um fiscal que não tem tanto conhecimento para poder aplicar a lei. Esse corpo técnico aí, conversou com o pessoal a respeito dessa? O que eu fiz foi um convite direto, né, uma vez que estou coordenador da Defesa Civil, só para poder dizer a situação a qual eu me encontro. Estou coordenador da Defesa Civil do município, porém lotado na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu tenho contato direto com o secretário e também os membros da secretaria, certo? Eu os comuniquei na conferência sobre essa reunião que nós teríamos. E também o Washington, acho que fez o contato telefônico com o secretário, mas, infelizmente, por algum outro motivo, não está presente aqui. Eu estou aqui hoje defendendo a questão meio ambiente, mas em nome da Defesa Civil, vamos deixar isso bem claro. Não estou aqui representando diretamente, não fui enviado diretamente pela Secretaria de Meio Ambiente, tá? Só para... Secretaria do Meio Ambiente tem o ENPE, né? Não. Seria eu somente através da Defesa Civil. Mas não está representando oficialmente. Oficialmente não. Defesa Civil. Okay? Eu acho o seguinte, que
Está sendo gravado. Isso. Doutora Thaís, né, prazer ter a senhora novamente conosco aqui, né? Novamente conosco também, né, Wendel? Está sempre com a gente, né? É só me perdoa eu que sugeri que a senhora estivesse aqui, porque eu tenho certeza que, né, isso interessa a senhora e, como interessa, a senhora, né, certamente iria colaborar, como já está colaborando, né, com conhecimento, enfim, com tudo, né. Bom, meus amigos, eu quero parabenizar o autor desse projeto de lei, não sei quem fez, talvez foi até o doutor Hugo, meu professor aí, inesquecível, né? Não posso esquecer do doutor Hugo de maneira alguma, aprendi bastante com ele lá na faculdade. Então, meus amigos, realmente, apesar de 11 artigos só, mas, né, gostei, primeiro momento aqui, eu achei até profunda. Fiquei surpreendido daí, você me perdoa, eu subestimei. Eu achei que sairia, mas iria demorar, não sei quem fez, mas, enfim, gostei. Agora, eu estou um pouco preocupado com o seguinte, eu acho que até a preocupação do seu capitão Patrick, e de repente de todos, né, com o seguinte, será que o pessoal vai cumprir? Eu ainda estou achando ele um pouco frágil, sabe? Eu acho que nós temos que arrumar meios de realmente fazer cumprir. Igual acontece com o meio ambiente, né, Wendel? No meio ambiente as pessoas cumprem, porque existe, entre outras penalidades, existe a suspensão da atividade, existe um embargo. Eu acho que o pessoal do bombeiro também tem essa possibilidade, né, capitão, de estar o quê? Embargando a atividade do cidadão, de estar paralisando o trabalho dele. Eu ganho a pão da pessoa, ninguém vai parar, não. Né? Então, a gente tem essa facilidade, o cidadão está com, né, o proprietário de uma empresa, por exemplo, se ele tiver, né, sem autorização de funcionamento, né, de repente, a primeira medida para ele é a suspensão da atividade dele. Então, o ganha-pão dele ele vai ficar preocupado, vai correr atrás, vai querer regularizar a situação e não incorrer, né, naquela infração novamente para não sofrer as consequências. Então, realmente tem funcionado bastante, né, Wendel, as nossas atuações, sobretudo aí numa parceria que nós fizemos com o Ministério Público, né, tem dado muito certo. Né? Então, meus amigos, mas eu estou preocupado, o que mais me preocupa nesse projeto de lei é isso. Eu acho que a gente está um pouco meio... mas está muito bom para o primeiro momento, né? Tenho a parabenizar, mas eu acho que a gente tem que trabalhar demais, né? Já está bem avançado no meu modo de pensar, trabalhar esse projeto de lei mais, no sentido de que realmente ele torne-se eficaz, efetivo, e não seja só mais uma norma morta aí, né? Em relação à questão da punição para o município, né? Eu entendo assim que é uma coisa até complicada, aquele que fiscaliza, né, como que ele vai multar a si próprio, conforme a doutora Thaís falou, isso aí realmente não é possível, né? Mas, para o município, existe a lei, né, o decreto estadual nosso, que ele impõe sanções administrativas e a lei, né? 9.605, que impõe sanções penais também. Então, na verdade, para o município, vamos dizer assim, para todos no geral, já existe uma lei federal de crime ambiental, e existe também um decreto que trata sobre as infrações administrativas e ambientais. Então, eu acho que quanto a isso aí, não tem muito problema não, entendeu? Agora, o pessoal da prefeitura tem que ter a consciência que, né, a partir do momento que a gente começar a fiscalizar isso aqui, vai chover de denúncia para a polícia ambiental, para o corpo de bombeiro, para o pessoal daqui também, entendeu? Para fiscalizar, falar assim, mas isso aqui é da prefeitura municipal, vocês não vão fazer nada não? Aí nós vamos fazer. Ótimo. É claro que nós vamos fazer. Eu que não vou querer passar a mão, né? Porque se a prefeitura cobra, ela tem que ser a primeira a dar exemplo. Né? Isso mesmo, se a prefeitura vai estar cobrando aqui, ó, a partir do momento que essa lei entra em vigor, ela tem que dar exemplo. Então, assim, nós vamos comprar uma briga, né, doutor Thaís? Mas eu acho que é uma causa muito nobre. Cortez, aproveitar que você está falando, você até tirar uma dúvida que surgiu aqui, se eu permitir, senhor Rodrigo, a respeito da queimada autorizada.
há essa previsão ainda de ter queimada autorizada pelo IAF, porque ela vai, aí é só questão de ajuste aqui, tá, vereador? A gente ajustar alguns artigos, inclusive esse primeiro, se realmente existir essa possibilidade de a queimada autorizada pelo Estado, nós temos que ajustar a lei municipal, porque ela não pode ir contra a do estadual, né, o arquivo das normas. E uma segunda consideração que eu sugeriria era realmente tirar essa questão de período, seria o ano todo. Sim. Porque hoje a gente atende, desse ano até agora, até esse momento, nós atendemos mais incêndios em lotes vagos em janeiro do que em junho. Porque está chovendo em junho e não choveu em janeiro. Então, essa consideração, eu até deixo para você responder essa questão, se existe essa possibilidade de queimada ainda, e a gente alterar isso aqui, até eu coloquei alguns dizeres aqui, é uma primeira consideração, que depois eu gostaria de fazer outras aqui na norma de ajustes. Ô, meu amigo, é o seguinte, eu achei muito bacana a sua fala, ao que eu sei ainda é possível, entendeu? Mas, para não sobrar dúvida, eu não sei que a doutora Thaís tem essa informação assim bem... Mas quem determina isso é o Estado, né? Então, eu não tenho muito contato com essas normas estaduais que mudam assim de uma hora para outra, né? Mas até onde eu fiz uma entrevista até com você, poderia sim. Inclusive a gente tinha o costume de recomendar ao Estado que não concedesse essas autorizações em determinados períodos, porque era possível. Só que esse ano eu ainda não mexi com isso. Então, esse ano eu não sei se houve uma revogação dessa possibilidade. Então, eu não posso afirmar com certeza. De qualquer maneira, essa norma ela teria que estar... alinhada com o estadual. A lei municipal ela nunca pode, né, confrontar, ir contra a lei estadual, muito menos a federal, a Constituição, etc. Mas eu acho que a lei estadual fala em área rural. Área rural. E aqui está falando em urbano, né? Não é isso? Pois é, mas... Então não estaria confrontando? Aí tem que ver. Só estou... O Ender acabou de confirmar para mim aqui agora. O Ender está assim, agora não, né? Agora ele deve saber bem mais, que ele está na linha de frente, né? Aí do grupamento. Do grupamento aí de meio ambiente, aí o sargento Eribaldo, né? Ele afastou das atividades, aí foi para a reserva remunerada. Aí o Ender é o novo comandante aqui do grupamento nosso de polícia ambiental de Ubá. E o Endo, minha vida inteira na atividade ostensiva, acaba que a gente fica mais interno, tem muitas coisas, a legislação é muito extensa, muda muito, dinâmica, e o Endo acabou de confirmar para mim aqui agora que está paralisado, não é? Está paralisado, Então, melhor ainda, já está paralisado. Pelo período, né? Está paralisado. Mas é por causa do período? Independente do período, é permitido. É permitido. É previsto no decreto do Código Florestal. Isso. No caso de quem não tem. Da frente do vestiário, a multa gravada em 100%. Então, isso que eu queria... essa seria a questão de nós colocarmos aqui, salvo a queimada autorizada. Nós sabemos que, na verdade, existe essa restrição no período de estiagem e que eu pelo menos, eu nunca vi uma queimada autorizada. É muito difícil de se conseguir obter, mas é somente uma questão jurídica, né, senhor vereador, para que a gente faça realmente essa lei da melhor maneira possível, para que não haja questionamentos ou ponderações. Não, fizeram uma lei que não tem que ser mudada, porque a gente vai ter todo um trabalho para fazer uma lei que daqui a pouco vai ter que ser mudada. Então, emenda, né? Então a gente fazer um negócio bem bacana, né? Mas se realmente for nessa condição do contexto urbano e rural, não vai ter confronto. E a gente tem que ter também, porque uma coisa é você promover uma queima, em uma propriedade rural, em que tem a condição de pastagem, espaço,
né, ali toda a possibilidade da construção do acero, né, do controle dentro do que se espera, né, da forma correta de acontecer. Outra coisa é você pegar um lote que está ali cercado de residências, né, de muros de outras, né, propriedades, e você promover uma queima, mesmo que ela seja controlada, porque ali você está levando fuligem, né, o material de queima, né, para dentro de uma outra residência que está trazendo ali um certo desconforto, às vezes uma pessoa acamada, alguém ali que está... Né, então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, sim, com o uso do fogo em qualquer circunstância no perímetro urbano. Né? Se a lei nos permitir colocar da condição de proibição, eu acho mais correto. É claro que a gente não... vai ser muito difícil, talvez, a gente chegar nesse fim, né? Mas tentar inibir o máximo o uso do fogo, porque eu acho que é algo que não é só simplesmente botar fogo. Eu acho que tem outras coisas mais, a qualidade do ar, né? Então, a questão da saúde pública. Quando a gente fala do lote limpo em decorrência dessas queimadas que ocorrem, né, no perímetro urbano, né, se a gente fizer um levantamento na Secretaria de Saúde, a gente sabe que dentro do período, né, de estiagem, a gente aumenta lá a demanda, né, por procuras de pacientes lá que estão tendo problema com trato respiratório, doenças relacionadas a isso, a questão da qualidade do ar. E se o município está todo ele queimando, isso vai aumentar ainda mais. É o que ocorre hoje, né, em Ubá de uma forma geral. Esses períodos passados a gente não tem sofrido tanto, né, mas eu estou aqui em Ubá já há 8 anos. Aquela última, né, queimada que teve acho que tem 2 anos, que queimou aquelas cabeceiras todas lá. Todas, né? E foi um desastre 2015. Ecológico, nossa, que tá trazendo até hoje danos, né, lá para aquela região, principalmente. Até a questão da água, né? Interessante, então, assim, a gente tem... E não descobriu que foi, né, aquilo, né? Eu acho que é muito oportuno para nós tentar buscar isso que realmente coíbe ou proíbe realmente o uso do fogo, né, porque nós estamos vivendo um contexto aí de escassez hídrica, né, nós não podemos esquecer, só porque está chovendo em junho, a gente esquecer do ano passado que a gente estava em uma situação do município de estar tendo que fazer racionamento de água. Mas essa chuva que está tendo. Então, isso vai ser muito... de junho, ela só está dentro do contexto mesmo. Acostumado de não ter. Então, assim, a gente tem o cidadão brasileiro, ele tem uma memória muito fraca, né? Curta mesmo. Curta. Então a gente esquece do passado e acha que tudo se resolveu porque está chovendo, mas na realidade não mudou nada, né? A natureza ela está ainda se recuperando, né, dessa queimada de 2015. Né? Aquela queimada lá foi, né? E gera demandas para a gente que a gente infelizmente não tem capacidade de resposta. Né? Na época até o doutor Bruno nos ligou, né, querendo ver qual que seria a ação do Corpo de Bombeiros em relação àquilo, infelizmente... Né? Em determinadas situações é ver queimar. Né? Então, importante, eu acho importante mesmo essa questão aí de cercar o terreno, que vocês mesmos sabem, ali perto do hospital, que esse terreno ali, né? Quantas vezes vocês tiveram que ir lá para apagar fogo ali? Depois que a gente cercou, né? Não teve nenhum mais, graças a Deus. Então, isso é importantíssimo mesmo. Isso é uma prevenção fantástica, se a gente conseguir, né, com uma lei que faça com que, né, as pessoas cumpram mesmo. Que a gente tinha comentado, vai ser um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que se iniciar realmente um trabalho sério, né, com respaldo, né, jurídico de uma lei que realmente vai cobrar, o que a doutora falou a respeito dos empreendimentos de loteamento na cidade. Ela só está conseguindo fazer porque ela está tendo respaldo na lei. Né? Então, é o que a gente quer. A gente pode promover campanha, pode promover ação fiscalizadora, mas se não tiver uma lei por trás para realmente cobrar do empreendedor, do dono, que ele realmente faça aquilo, a gente vai ficar sempre, ano a ano, promovendo, e não vai oferecer, não vai mudar muito a cultura,
né, do dono, né, em si. Ele vai simplesmente ignorar. Vai ser mais uma lei que vai existir que não vai ser cumprida. Então, é por isso que a gente tem que, né, na nossa discussão primeira, a nossa preocupação era que a gente vamos fazer, mas vai ter respaldo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, acho que igual o Guilarducci, concordo com ele, para a gente não fugir muito do que existe hoje já de legislação, tanto estadual quanto federal, né, para a gente também não ficar criando algo que já existe, né, reinventando roda, né, que a gente tenha a inserção, né, desses artigos, dessas condicionantes aí dentro da nossa minuta de lei municipal, né, mas também que, se tiver possibilidade, a proibição, né, do uso do fogo seria o ideal no contexto urbano, não só por questões de risco em outras residências, questão da questão da saúde pública também. Pelo que eu li aqui, que eu estava lendo sobre a queimada controlada, enquanto vocês estavam falando, eu acho que é mais na área rural mesmo, que é permitido. E como a lei trata aqui no perímetro urbano, não estaria contrariando, mas pode colocar também, exceto, porque, na verdade, a lei não está falando assim, só permitiríamos em área rural. Em área rural. Não, ela não usa esse termo, zona rural, não. Pela leitura do contexto, a gente chega a essa conclusão, que é para a questão de manejo de atividades agropastoris ou florestais. Então, é uma questão mais ligada à questão do campo, do homem do campo. Mas não fala, só é permitido em zona rural. Pode colocar aqui, exceto a questão para ressalvar, né, para não contrariar a legislação estadual. Na verdade, está previsto no Código Florestal, né? No Código Florestal, porque ele já, inclusive, o nobre vereador, ele colocou sobre a questão da preocupação com o pequeno produtor, e isso aí é uma previsão no Código Florestal, porque, doutora, o pequeno agricultor precisa fazer os controles de pastagem, de pragas, inclusive, e o fogo é uma maneira é uma situação de controle. Nós tivemos até em Belo Horizonte, o próprio IEF se utiliza de queimada controlada para poder prever incêndios florestais. Mas, apesar de ser uma técnica, vamos dizer assim, controversa, né? Mas muitas das vezes lá, na palestra lá que nós tivemos lá, ele colocou que a gente vai lá e coloca, ateia fogo. Está sendo hoje discutido uma técnica nova, né, de controle dos incêndios florestais nos períodos, né, são principalmente agosto, setembro, né, de você utilizar o fogo, né, antes, para diminuir o material combustível em determinadas localidades, para não permitir com que a propagação, né, haja propagação de grandes extensões aí, né. Mas assim, eu acho que, né, a gente está caminhando, né? Acho que interessante já ter algo escrito. A gente chegou também, fiquei surpreendido aí, igual o tenente ali, já de ter pelo menos uma minuta, né, algo proposto. Eu acho que agora realmente é discutir juridicamente, né, para que a gente tenha realmente algo que, né, tenha sustentabilidade, né, que tenha base, né, e eu acho que convidar ou encaminhar essa minuta para que seja, né, dado parecer tanto para a parte jurídica quanto para as demais secretarias de urbanismo, de fiscalização, né, de meio ambiente, para que eles tenham a oportunidade de se manifestar sobre, né, até mesmo para poder, né, porque já que vai englobá-los, né, no futuro aí, numa possível ação de fiscalização, outras questões mais, acho que é momento oportuno deles se manifestarem agora, porque senão depois vai vir igual abaixo, não vai ter que fazer de qualquer maneira, né? Então é mais algo a cumprir, né, sendo que eles não estavam preparados para isso, vão alegar dessa maneira, né? Então é algo, por isso que a gente gosta muito de discutir, né? Vai se construir um plano, né? A gente tem que sentar com quem vai ser os executores, porque senão depois as coisas não passam do papel. Eu como bombeiro militar, estou cansado disso, né? A gente tem um exemplo muito claro dos municípios, são os planos de contingência, né?
eles simplesmente são feitos, eles não são discutidos. Né? O município ele pega um plano de contingência de um município, né, muda o nome, o endereço e algumas características, imprime e pede o prefeito para assinar. Né? Então, no momento algum, houve discussão daquele plano. Aí, quando o evento ocorre, nada daquilo funciona. Né? Você não acha o coordenador, você não acha o secretário, aí fica que cada um batendo a cabeça e as instituições tendo que, né, sofrer com essa ineficiência aí daquele documento que foi, né, devidamente formalizado ali no município. Então, acho que seria interessante o senhor, né, como mentor aí desse projeto, encaminhar essa minuta e pedindo, dentro de um prazo, né, doutor? Né, que eles se manifestem e também o jurídico do senhor para poder dar um parecer também. A ideia, capitão Patrick, você mencionou muito bem, a doutora Thaís também, o capitão Cortez, o tenente Cortez ali, é de a gente fazer no Alisson, né, o do Wendel, que está aí no comando agora, né, Wendel? E que bom. Mas de a gente, dentro do que foi falado aqui hoje, esse aqui é uma minuta, que cada um levasse essa minuta, nem para a gente marcar uma outra reunião, a gente vai ver depois uma data, a gente, se vocês tiverem essa disponibilidade de estar junto, levar essa minuta e acrescentar aqui, né, como o senhor colocou, o outro colocou, né, para a gente fazer essas amarras mesmo, a gente alterar, se for o caso, o artigo, ou acrescentar, ou retirar, o que for que... Né, porque aqui nós estamos ainda é uma minuta, é uma discussão ainda, é um negócio de aperfeiçoamento da matéria, né? Então, ouvindo cada um leva, né, por isso que eu pedi que tirasse a cópia para cada um, que a gente pudesse aí, na próxima reunião, né, a gente vai ter mais um, a gente estava prevendo umas 4, né? A gente já estava prevendo que teria umas 3 ou 4 aí para a gente... Umas 4 com prazo para acabar, é isso, e algo para começar, né? É isso, Não, Cortez? Então, foi um início, né? Então, a gente, cada um que leva, né, para casa, vai ver, porque a gente trouxe e ninguém teve ainda o tempo, assim, né, para a gente então, conversar o suficiente para a gente ler cada artigo, analisar, pensar, a gente fazer aqui as mudanças necessárias, porque o Cortez falou muito bem ali, tá bom, mas isso foi para começar, Cortez. Depois, aqui, nós vamos acrescentar mais 2, 3, 4, 5, 10, o que você achar necessário. O negócio é para fazer com que funcione, realmente, né? Então, acho que está terminando assim, o tempo, acho que está bem avançado aqui, para vocês estarem aqui com a gente. Eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar, mas eu acho que, de antemão, acho que é isso aí. Acho que cada um levar para casa, a gente fazer está gravado aí essa nossa reunião, né? E a gente também vai coletar também esses dados colocados por cada um de nós, cada um de vocês, né? Mas a ideia é que vocês tiverem em casa ou no trabalho, no seu dia a dia aí, que possa trazer para a gente melhorar. Isso aqui foi como eu disse, um pontapé aqui, então nós vamos aperfeiçoar esse projeto de lei. Então, não sei se alguém tem mais a falar, se vocês quiserem mais as considerações finais aí nossa conversa. Eu gostaria de completar minha fala, aproveitando a oportunidade, apesar da hora já avançada, mas é o seguinte, nós temos que arrumar um jeito de fazer o proprietário do imóvel realmente limpar o imóvel. Eu acho que a multa tem que recair sobre ele, cabendo a ele prova do contrário. Se ele provar o contrário, em recurso ele prova o contrário, cai sobre o outro, porque senão nós não vamos conseguir. Entendeu? Mas não foi eu que coloquei, nunca vai ser ele. O que eu posso fazer? O pasto é grande, todo mundo entra. Não sei, vai de vez em quando à tarde, roda no pasto, pede seu funcionário para rodar, porque senão a culpa vai ser sempre dos outros. Né? Ainda tem essa questão do loteamento aí, né? Coloca fogo lá, a culpa não é minha, não tem como. Aí ele coloca fogo e liga para nós, sabe qual que é o que a gente adota lá? A doutora Thaís deve ter percebido, já deixa o senhor falar o seguinte, quando o cidadão, o proprietário liga, a gente entende que ele foi vítima, né? Sem um elemento maior, aí, sem mais dado foi vítima realmente, aí alguém foi lá e colocou fogo. Aconteceu, liga, acaba sobrando para ele, a gente imputa a ele a responsabilidade, entendeu?
Mas eu acho que a gente poderia deixar aqui avançar nessa norma e dizer essa responsabilidade dele. Se provar o contrário, né? Não foi o vizinho. Vai ser difícil provar o contrário. Mas é muito fácil chamar a polícia e querer que a polícia ache, né? Que a polícia ache o responsável, o promotor, né, doutor? Então é o seguinte, ó, seria mais ou menos esses termos. A responsabilidade pelo fogo será do proprietário, salvo prova o contrário. Ele vai ter a fase de recurso dele, que toda lei tem que ter, esse cidadão tem que ter direito de defesa dele. Né? Porque assim, senhor capitão, a gente consegue, né, pelo menos eu acredito, né, uma forma de obrigar o cara a vigiar o lote dele, vigiar a propriedade dele. Aí é grande, o que eu posso fazer? Cerca? Ué, se ela é maior, você tem mais condições. Vende um pedaço, então, mas você tem que cuidar do que é seu. Eu não posso cuidar do que é seu. Assim, trouxe a responsabilidade para o corpo de bombeiro, para nós, para a promotoria. Eu vou complementar, eu concordo com você, e a gente entrava, eu já vou pagar uma parte de execução mesmo disso aí que você está falando, que a gente vai, atende, apaga o fogo e cadê o proprietário? Aí nós vamos entrar num problema que nós vamos precisar do setor tributário da prefeitura, porque isso é uma informação até que eu tenho lá de dentro, que muitas das vezes não se consegue encontrar o proprietário. De quem que é este lote? Porque muitas das vezes o lote ele é vendido, faz um contrato de compra e venda que não é registrado e que não tem cadastro no cadastramento imobiliário do município. Então vai entrar mais esse problema que nós também temos que colocar em discussão para a gente poder resolver isso também. Tranquilo. Aí quando nós deparamos com uma situação dessa, de repente a gente, não sei se é possível, até por meio da Câmara aqui, ou doutora Thaís, município, acho o dono. Todo mundo tem que ajudar. Acho o dono, o município tem que saber. Ele tem que saber quem que é dono, ele tem que ter controle da terra do que lhe pertence, né, José? Não tem dono, filho? Então acho o dono, prazo tal. Porque senão, né? Então, muito bom a gente prever isso aí. Essa questão da queimada, senhor tenente, é salvo autorização. O sujeito não vai conseguir autorização. Você conseguiu, parabéns, né? Bom, é isso aí. Aí, não, Rosângela, para o próximo, pelo que eu entendi, a gente traz, então, as nossas sugestões aqui, né? Isso, as emendas, o senhor faz na hora aqui. Tá bom. A gente pensa com calma. Isso aí. Tem que ser bem detalhado. Então, é isso mesmo. Ok. Era isso. Sofri na pele. Eu ia falar isso. Já falou. Então, eu acho que, só para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Aqui, a doutora Thaís, que veio correndo, né, doutora Thaís? Onde estava lá, né? Bem que acalmou, veio bravo. Mas a gente espera poder contar com vocês aí nas próximas reuniões. A gente espera que mais umas duas a gente chegue à conclusão aí desse projeto aí, que vai ser bom para a cidade. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né? Presidente Rosângela, que também deixou seus afazeres para estar aqui presente, preocupada também com o meio ambiente de Ubaca, na cidade, né? E todos nós que deixamos, né, os afazeres, às vezes, vocês aí, com o bombeiro, polícia ambiental, estar presente, a imprensa também aqui, né, o José Roberto, nosso vice, pastor Darcy, que aqui estava, e obrigado a todos, uma boa noite a todos.